Olá, boa noite. Vamos começar mais uma vez a live. Tivemos um problema técnico, a live caiu. No meio da nossa conversa, estava uma conversa muito importante, muito esclarecedora. Peço desculpa para vocês, mas foi um erro técnico. Novamente, deu uma boa travada e simplesmente caiu a conexão. A live estava muito importante, muito esclarecedora. A doutora Daniele foi fantástica. As colocações da Maria foram essenciais. Eu já convidei as meninas para entrar novamente. A doutora, estou só aguardando que elas voltem para que a gente dê continuidade. Peço desculpas a vocês pela conexão. Caiu completamente. Primeiro ficou mudo, depois caiu, peço desculpas, até é ruim porque a gente salva, né? E depois as pessoas resgatam e infelizmente perdeu. Só estou esperando a Maria se conectar novamente, mas eu estava bem compenetrada nas informações de vocês, estava muito legal a tua explicação. E acho que é importante que a gente tenha essa troca, né? Até estou esperando a Maria entrar para que a gente volte a falar. Que a Maria estava falando que tem pessoas que precisam tomar um ou não, mas tudo depende do tipo de alteração hormonal, né, doutora? O hipotireoidismo é uma alteração da tireoide, uma das mais comuns, né? Onde é uma alteração benigna, onde a gente tem a falta do hormônio. E esses detalhes que a gente estava conversando sobre o uso da levotiroxina são importantes para a gente conseguir manter um bom controle hormonal, né? Às vezes não está tomando em jejum, ou às vezes um dia toma, esquece. O que se faz no dia que esquece? Então pode tomar 2 horas depois de ter comido, não é para ser sempre, né? Esses detalhezinhos fazem a diferença para que consiga se manter um bom controle, não tenha sintomas, né? Que às vezes esse cansaço, sonolência, baixo de rendimento, quando a gente está com a tireoide com esses hormônios descontrolados, né? Isso acaba impactando na qualidade de vida, né? Exatamente. Então, são coisas bem importantes. Eu estou esperando chamei a Maria novamente. Só deixa eu ver. Eu acho que ela está com algum erro de conexão. A gente vai guardar ela. Mas uma das coisas importantes de dizer é que assim, é muito comum ter nódulo de tireoide, né? É importante fazer o ultrassom, verificar se existe nódulo ou não, se esse nódulo tem indicação de ter uma análise maior, né? De fazer uma punção. Mas mais de 95% desses nódulos são benignos, somente 5% que são câncer de tireoide. E o câncer de tireoide é um câncer indolente, que a gente fala. Ele geralmente está na tireoide, quando se faz cirurgia, se consegue um bom resultado, uma boa chance de ter uma excelente resposta. É mais comum em nós mulheres, não existe uma relação tão na literatura, assim, com o câncer de mama, que é o caso, né, da Maria, mas as pacientes que têm câncer de mama, a gente já recomenda também sempre fazer o ultrassom, porque é um exame, né? Já vai fazer o ultrassom às vezes da mama, então acaba fazendo também da tireoide, e isso já se vê se tem algum nódulo suspeito ou não. Então é um exame que é importante, né? Para quem... Então, na verdade, até o objetivo da live, todo o trabalho que a MUC vem fazendo e todas as campanhas, é exatamente isso, para que a gente tenha conhecimento e consciência, né? E que leve a saúde como prioridade, né? E que a gente atente aos sinais do corpo, às alterações do corpo, para que a gente procure o médico com regularidade, né? Até hoje nós estávamos em reunião, estávamos conversando sobre isso, porque quanto mais cedo a gente observar essas alterações, receber o diagnóstico precocemente, melhores são as chances de vida e de sobrevida e menores são os impactos do diagnóstico
das sequelas, né, das complicações, e tudo envolve isso, né? Esse cuidado, essa atenção, essa troca de informação. Eu estou tentando... Agora deu, ó. Estou tentando mandar os convites para Maria, para que ela entre. E assim, uma coisa importante, não há como assim prevenir que o câncer de tireoide aconteça. A gente ainda não sabe todas as causas que levam ao câncer de tireoide. A gente não tem esse conhecimento de todas. A gente sabe algumas, né, causas genéticas, pacientes que são às vezes submetidos a altas doses de radiação, tem um pouquinho mais de chance. Mas é possível sim diminuir o risco de ele aparecer, que é mantendo um bom estilo de vida. Tudo que faz bem para a nossa saúde vai fazer bem para nossas glândulas. E vai diminuir esse risco do câncer aparecer, né? Hoje também, uma coisa importante que às vezes cânceres de tireoides menores de 1 centímetro, que a gente está falando de microcarcinomas, muitas vezes a gente nem opera ou vai operar só um lado da tireoide, a gente já pode até... Claro que são casos selecionados, que a gente faz vigilância ativa, que se acompanha. Não são para todos ainda, né, casos, mas para mostrar que é um câncer que tende a ficar na tireoide, né? Alguns casos, sim, podem ser um pouco mais agressivos já no diagnóstico, mas a grande maioria tem uma boa resposta, né? Então... ele é um câncer que vai crescendo devagar, não tem como... Quando a Maria não tem como responder quanto tempo ele estava ali. Às vezes também tem pacientes que vão ter... E ele não vai sair da tireoide, né? Às vezes nem teria conhecimento se não fizesse o exame. Então, a gente tem como rastrear, a gente tem como fazer hoje o ultrassom, ter mais acesso a isso, né? Para aqueles nódulos que realmente têm indicação serem puncionados, né? Então... Deixa eu só completar aqui que enquanto a senhora está falando, eu estou tentando adicionar. Maria, se tu estás nos escutando, tenta desligar o Instagram, sair completamente, liga novamente e faz o pedido, porque eu estou recebendo os teus convites, eu aceito e não completa para que tu entre. Mas eu estou observando que tu estás mandando o convite. Mas voltando ao que a doutora está falando, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. E assim, o importante de tudo é que a gente mantenha essas informações, né? Que a gente tenha a abertura desse lugar de fala. Eu sou uma paciente de um câncer de mama desde 2011, né? E lá em 2011, eu buscava informações a respeito de um câncer de mama numa paciente de 33 anos. Eu só tinha o entendimento que o diagnóstico do câncer era sinônimo de morte. E hoje, com o avanço da ciência, as pesquisas, a tecnologia, a gente tem cada vez chegando mais perto, se não da cura, mas de um controle bom de uma doença grave e ameaçadora como é o câncer, né? O meu câncer, por exemplo, ele era um câncer de diagnóstico agressivo e estava já bem avançado, localmente avançado, que a gente chama. Mas por conta desse cuidado, essa atenção, essa parceria médico e paciente, né? Esse olhar atento, a gente conseguiu ter um bom controle da doença e conseguiu fazer com que a minha doença se estabilizasse até então. Eu desenvolvi até uma metástase pulmonar em 2015 e por conta disso o câncer se tornou mais agressivo ainda, com mais chances de complicação, mas mesmo assim eu ainda consigo me manter bem, apesar de por esse tempo todo. Mas, e até por isso que eu estou fazer aqui... um trabalho lindo, né, Grazi? Eu estou aqui colaborando com a MUC para que a gente tenha esse lugar de fala, né? E para que a gente espalhe informações, porque lá em 2011 a gente não tinha esse cenário tanto de
de estabilidade de tanto tempo de uma doença ameaçadora e também não tínhamos esse lugar de acesso, de informação, de troca, né? O papel que a MUC vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? De estar defendendo os direitos do paciente, elas estão sempre atuantes, né? Defendendo para que os medicamentos sejam incorporados, que sejam disponibilizados no SUS, né? E toda essa luta é uma luta conjunta da sociedade para que a gente vá ganhando espaço cada vez mais. E falar sobre o câncer, falar sobre essas alterações, como a tireoide, né? A gente estava comentando que agora, dia 25, foi o Dia Internacional do Câncer de Tireoide, e o quanto é importante esse movimento, estarmos aqui, paciente médico, conversando ao vivo, numa rede de comunicação que é o Instagram, né? Como o cenário muda e como a gente vem mexendo com a consciência e com a informação das pessoas, né? A gente, paciente de câncer de mama, tem o espaço do Outubro Rosa. A gente pode dizer que é um espaço grande, mas é um espaço ainda que tem muito a alcançar. Mas os outros cânceres, eles precisam desse espaço também, dessa voz, dessa conscientização, dessa informação, né? E eu acho que isso tudo contribui para que a gente cada vez perceba novamente, doutora. Oi, você Me trancou, ouvindo? não estava te escutando. Deu uma paralisada. Mas tu estavas colocando também sobre a questão da tireoide, sobre outras questões além do câncer. O que a gente poderia conversar mais? A Maria, acho que não conseguiu voltar. Assim, além da questão do câncer, é importante sempre frisar que nódulo de tireoide é comum, o hipotireoidismo também, né? O hipotireoidismo que é uma doença autoimune contra a tireoide, que vai desligando a tireoide, é muito comum em nós mulheres, tem uma incidência assim de diagnóstico de hipotireoidismo ali pelo torno dos 20 anos, depois em torno dos 60 anos. Então é importante sempre estar fazendo esse rastreio, ainda mais se assim, minha avó já tinha problema de tireoide, minha mãe, minha tia. Bom, pede para o teu médico solicitar um TSH, né? Que é aquele hormônio que vai nos dar uma ideia. Bom, tá funcionando bem, né? Não preciso me preocupar. Ano que vem, nos meus exames de rotina, eu farei de novo. Não, tem um pouquinho de alteração. Que às vezes a gente já pode começar o tratamento já numa fase não avançada, né? Ou ir acompanhando quem é mais próximo, com exames mais seguidos, as pacientes que têm maior risco de desenvolver hipotireoidismo, que são essas que já têm histórico familiar, às vezes é muito comum no pós-parto desenvolvimento do hipotireoidismo, né? A gestação é um momento que a nossa imunidade ela baixa por causa do bebê, né? E aí depois que o bebê nasce, nossa imunidade volta a toda. E às vezes é nesse momento que a gente faz o diagnóstico do hipotireoidismo. Mas os sintomas, às vezes, estão confundidos com a maternidade. Não, ela tá cansada porque o bebê tá chorando muito de noite, tá acordando várias vezes. Não, o leite dela não desce. Por N motivos. Aí sempre tem alguém, né? E às vezes é tão importante. As gestantes fazem exames seriados ali no pré-natal e às vezes no pós só se preocupa com o bebê. E aí vai deixando por conta da maternidade, às vezes, os sintomas. Então é importante. Há poucos dias eu fiz um diagnóstico de uma paciente assim, né? Ela viu que não era só a maternidade, que tinha algo a mais. E às vezes ir antes, não demorar tanto. Às vezes vai fazer o diagnóstico quando o bebê já tem uns 6 meses a 1 ano. Já podia começar a tratar antes. Então isso acho que é um alerta, né? Ainda mais para nós mulheres, assim, ficar atentas a isso, né?
O quanto é importante, até ontem eu também estava participando de uma outra live em outro canal, quanto a saúde da mulher, ela precisa ser olhada com carinho, né? E a gente precisa sempre estar atento aos sinais que o corpo fala. Só que às vezes a gente acaba dando outras prioridades, dando outras atenções ou tentando arranjar algumas desculpas, né? Que é o cansaço porque eu estou trabalhando demais ou a questão da gestação e acaba esquecendo de ouvir, porque essa máxima de que o corpo fala é real, né? Só que hoje, no nosso dia a dia, nessa nossa correria, a gente acaba deixando para depois. Só que o depois, na verdade, é o agora, né? Porque se a gente não conseguir cuidar do agora, talvez vai ser tarde demais para o depois, né? Então, assim, por isso, esses movimentos de conscientização mesmo da população. A gente está cada vez avançando em tantas questões, né? A mulher, ela está se colocando na sociedade cada vez com mais força, né? Mas ontem a gente até estava conversando o quanto o papel dela é importante na família, nas questões familiares. Às vezes, uma mulher doente ou com alguma complicação, com a sua saúde limitada, quantas questões envolvem em volta dela, né? O quantos prejuízos a gente pode ter por conta do agravamento de uma doença ou até de outras complicações. Então, assim, toda a nossa campanha tudo importa, né? A gente importa, a vida é o agora e que a gente precisa estar atento a esses sinais, procurar os médicos especializados, né? Até porque eu lembro na minha época, quando eu descobri o câncer de mama, a gente fala pouco do mastologista ou do endocrinologista, a gente conhece mais um ginecologista, né? Ou no máximo um cardiologista. Né? É uma coisa que está um pouco mais em evidências. Mas as outras especialidades, elas cuidam de outras questões que são tão importantes e tão delicadas quanto qualquer outra parte do corpo, né? Exatamente. E o outro lado também, né, que a gente falou pouco, é do hipertireoidismo, que é o outro lado da moeda, digamos assim, né? Quando a gente tem a tireoide produzindo demais e que traz sintomas, às vezes evidentes, às vezes alterações oculares, né? Pode causar lacrimejamento, dor ocular, o aumento cervical. Arritmias são muito comuns, às vezes, no diagnóstico, né? Porque a gente aumenta a frequência cardíaca. E às vezes são coisas assim, eu tô só agitado, não tô dormindo bem, tô na semana de estresse, né? Sim, meu olho tá um pouco vermelho, mas não vai dando bola. E aí vai deixando para fazer mais tarde os exames. Uma coisa importante de dizer, a gente nunca deve repor hormônio tireoidiano sem acompanhamento ou manipular hormônios tireoidianos, porque esse é o risco de a gente ter o excesso de hormônio tireoidiano causando principalmente arritmia. Então não existe formulação, assim, vou manipular o hormônio de tireoide com segurança, né? Por isso que a gente tem sempre muito cuidado com a reposição, tanto com a reposição com a levotiroxina, ou tanto com o bloqueio, quando a gente precisa, né, fazer com que a tireoide pare de produzir um pouco. Então isso é muito importante, porque se a gente fizer isso sem orientação médica, a gente pode trazer um desses lados da moeda mais evidente, né? Até essa tua fala, ela é muito importante, ela vai ao encontro do que eu sempre falo nos meus canais, porque a gente sempre, nessa atividade do dia a dia tão aflorada, e a mulher que ela está cada vez mais abraçando várias situações, e às vezes quer fazer uso de uma manipulação para dar mais força, né? Mais libido, ou mais compensar com algumas fórmulas mágicas que eu acho, particularmente, perigoso e delicado, né? Eu falo por mim, por experiência própria,
o meu câncer de mama, ele é hormonal, né? A paciente de câncer de mama hormonal, ela tem que zerar a produção de hormônio. Então, tem algumas coisas que a gente acha que é natural, né? Que vai estimular e pode estar prejudicando outras questões que a gente não sabe. Eu lembro assim que quando eu comecei com o tratamento, vem sempre as questões de fórmulas mágicas, né? O chá disso que levanta aquilo. Ou e eu lembro que eu lembro que me deram a receita de geleia real para colocar debaixo da língua para levantar a imunidade, para estar com mais disposição. E depois eu fui ler a fundo ali o que a geleia real ela é boa, o que ela estimula. Ela é ótima para uma pessoa que não tem nada, mas uma pessoa que tem restrição hormonal, ela era altamente perigosa, porque ela dá essa disponibilidade até para ter mais vigor sexual, né? Essas questões todas. E o câncer de mama, ele precisa desse bloqueio, né? Então, assim, às vezes a gente acha a geleia real, é algo natural. Algo tão inocente. Não vai fazer mal, mas a gente pode estar contribuindo com outras complicações, né? Exatamente. E muita tireoide leva a culpa nessa... Ou querem culpar a tireoide, né? Na questão do peso, tanto de emagrecimento quanto de ganho de peso. Isso é muito mito. Na verdade, o hipertireoidismo, ele acaba causando emagrecimento. Mas é um emagrecimento não saudável, às custas, né, de um aceleramento do metabolismo. Então, eu não estou emagrecendo de uma forma saudável. E o hipotireoidismo, que é o outro lado, na verdade, ele não é que ele ganha peso. Ele causa uma retenção de líquidos. A gente pode ficar um pouquinho mais inchado, né? Mas não é ele que vai fazer com que a gente ganhe 10, 15, 20 quilos, né? E nem é ele que vai dificultar isso. Importante sempre estar com os exames controlados e não vai ser ele, né? Somente a reposição que vai normalizar o peso, ou, né? Sempre é preciso entender que tem as outras bases, atividade física, alimentação. Então, a tireoide sai sempre em defesa dela, né? Muito importante, até porque eu também, assim, eu leio pouco, né? Mas, assim, eu já soube dessas falas que tu trouxeste e realmente as pessoas acham que ela é a chave do ganho ou da perda, né? De alguma coisa. E, na verdade, não. E pegando o gancho disso, uma coisa muito comum agora pós-Covid, teve muitas queixas de queda de cabelo, e ficou muito em voga, e é uma suplementação de biotina. Biotina é um suplemento para ajudar no crescimento do cabelo, muitos polivitamínicos têm biotina, né? E quando a gente vai fazer o exame da tireoide, quando a gente vai dosar o TSH, aquele hormônio hipofisário, é importante sempre suspender esses polivitamínicos que contêm biotina. Porque ele pode interferir no exame, quando o sangue chega lá no laboratório, interferir na dosagem hormonal e falsear um exame que viria normal, simulando um hipertireoidismo. Então, às vezes, já várias vezes, tipo, o exame vem um pouquinho alterado, o paciente sem nenhuma clínica, aí vai perguntando mais a fundo, não, mas eu tô tomando aquele suplemento que... Ou às vezes você tem uma dermatologista que passou, ou às vezes não é. Às vezes fulano estava tomando, cresceu o cabelo, fui lá, tomei também, né? Então isso é uma orientação bacana e importante de dizer que sempre que a gente vai dosar os exames hormonais, principalmente da tireoide, a gente precisa suspender pelo menos 2 a 3 dias antes a biotina. Não é ruim a biotina, pelo contrário, ela faz bem pro cabelo, ajuda no crescimento, mas antes dos exames da tireoide precisa se suspender, para que não tenha essa interferência. Voltamos de novo à questão de fórmula mágica, né? Que a gente quer tudo que facilite, mas sem esse cuidado e essa atenção, porque isso tudo é importante. Eu sempre me preocupei com essas questões, até porque a minha vida, hoje eu digo que eu não me conheço mais nem antes do câncer, né? Porque já são quase 12 anos. Então,
Então, o câncer, ele faz parte da minha jornada. E tudo eu tenho que observar, porque nada eu posso, na questão de fórmula mágica. Eu sempre fui muito fiel a esse tipo de situação de tratamento medicamentoso, científico, né? A minha base do meu tratamento é isso. E eu sempre me preocupei exatamente com isso, com essas questões que podem alterar e dar um falso positivo, um falso negativo e dificultar o nosso resultado de um diagnóstico, né? E às vezes levar tratamentos que não precisariam, né? Ou não teriam indicação. Por isso que é sempre importante falar, saber que suplemento está usando, o que tem naquele suplemento, né? Não são simplesmente vitaminas. As vitaminas também em doses altas, a vitamina D aí durante o Covid ficou muito em voga, né? Isso. E aí chás doses também, altas, né, doutora? chás também. Porque a gente tem essa impressão de que o chá também é natural da mesma maneira que suplementos naturais podem ajudar, mas também dá alguma alteração, principalmente em excesso, né? Sim, com certeza. Então tudo tem um peso e uma medida, né? Tudo demais, às vezes. Eu acho que assim, eu só lamento por ter caído, porque a gente perdeu desde o início a nossa conversa, que ela foi, tanto a primeira parte quanto a segunda foram essenciais. Eu acho que a gente trouxe exatamente essa questão de conhecimento, de esclarecimento. A Maria foi fantástica na colocação dela, eu acho que até as perguntas dela a gente conseguiu trazer nessa segunda parte também, né? Lamento, Maria, eu tentei de tudo fazer com que tu entrasse. Foi uma pena que tu não estivesse aqui conosco para concluir essa situação. Eu queria até que a Maria nos ajudasse dando a mensagem final, mas eu vou pegar a sua mensagem depois. Mas o que eu entendi disso tudo mais uma vez, informação é a base de tudo, né? Quanto mais informação, mais conhecimento a gente consegue ter um entendimento melhor, né? E a saúde, ela deve ser mantida em primeiro lugar e que a gente precisa estar sempre acompanhando, né? Por mais que a gente ache que está tudo bem, mas só o médico vai poder avaliar e confirmar se realmente está tudo bem, né? São os exames, a questão do toque, porque a minha percepção de toque, ela pode ser uma outra percepção, né? Hoje até nós estávamos falando sobre essa questão do toque, né? E às vezes a gente pode olhar, achar, não é nada, mas só quem vai realmente confirmar se não é nada é um médico especialista que possa estar acompanhando a nossa saúde, né? E que a gente precise estar pelo menos uma vez ao ano procurando um especialista para fazer aquele check-up. Com certeza. Eu queria agradecer, então, a oportunidade de ter participado da live, de conhecer o trabalho de vocês, que é fantástico. Fiquei encantada. Fiquei encantada contigo. Vocês são muito carismáticas. A Jurema também. Nós temos várias ações. O AMUC, ela faz esse trabalho de apoio ao paciente oncológico, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente só está na mídia na questão do Outubro Rosa, mas a gente está aqui apoiando o paciente em todos os anos, em todos os dias, né? A gente tem o canal do Instagram, a gente tem a página, a gente faz várias ações, né, para arrecadar fundos para que a gente possa seguir com os projetos. E é muito bom ter essa aproximação dos médicos, que os médicos sejam nossos parceiros, para que a gente possa estar cada vez levando informação com mais responsabilidade, né, com esse conhecimento que só o médico pode nos trazer, né? Que bom. Exatamente. E principalmente esse acolhimento, né, de vocês, ter informação de qualidade,
Saber que o paciente não tá sozinho, Não, né? e assim, Não é só ele, não tá acontecendo só com ele, né? esse momento dessa troca, né? E até a live, quanto estarmos presencial lá na associação, no telefone, é muito importante porque eu lembro muito bem das minhas experiências lá em 2011, que eu queria buscar informações de qualidade. Eu não gostava de buscar informações de crendice, aquela questão de que a minha mãe fez, faço também, a minha avó. Eu sempre fui muito fiel às minhas necessidades, né? Então, assim, eu tenho uma mãe, uma irmã, eu trago as questões delas, mas eu sei que a minha questão é a minha questão. O meu corpo é o meu corpo, né? Então, eu sempre fui nessa linha e nessa caminhada. E eu só sei que essa rede, essa informação, essa troca, eu que vou construir a minha história, a minha caminhada. E eu queria te agradecer em nome da AMUC pela tua disponibilidade. Eu sei que a agenda de médico é uma agenda cheia. Eu queria que tu falasse um pouquinho onde a gente pode te achar, né? Onde é que a gente pode te procurar. Vamos ver se a gente consegue salvar esse pedacinho dessa live. Mas para que a gente pudesse também estar conhecendo a doutora Daniele. Tá bem. Primeiro, foi uma surpresa linda estar participando aqui. Eu trabalho aqui em Florianópolis, eu trabalho na Prefeitura de Florianópolis, na Policlínica do Continente. Eu trabalho também na Prevencortes e na Clínica Médica Trindade, na Trindade. E na NK Bariátrica. Olha, também. Que interessante. Trabalha no SUS, né? Tá aqui, que a gente também luta pelo paciente do SUS, sobre as questões de direito. E uma das nossas batalhas de conquista é esse atendimento humanizado, né? Para que a gente tenha direitos iguais, né? Atendimento igualitário, né? E que a gente tenha esse acolhimento, tanto SUS quanto plano de saúde, que às vezes a gente tem plano de saúde, mas por algumas questões especiais, às vezes por uma oportunidade, por causa do serviço, mas que a gente depende do SUS e desse acolhimento, independente de ser condição ou não, né? Independente de ser SUS ou a rede privada, são exames que têm acesso, né? O exame de tireoide TSH, o ultrassom de tireoide, então, pro diagnóstico, vai ter acesso, né? Tem que só realmente estar sempre fazendo seus exames, procurando o médico, com algum desses sintomas que a gente conversou, né? Uma coisa que eu sempre trago nas minhas falas também é sobre esse novo olhar médico, né? Porque que a gente precise ser reconhecido como uma pessoa, né? Independente se a gente está fazendo o nosso tratamento pelo SUS ou pela rede privada, a gente continua sendo uma pessoa, eu continuo sendo a Graziele, né? E eu preciso desse acolhimento, desse olhar. Eu preciso que a Daniele me escute tanto estando no SUS quanto estando numa rede privada. Com certeza. Né? E que esse olhar de Daniele, ele tenha que ser assim, que nos veja como pessoa. Cada pessoa é única, né, Grazi? Eu vou encerrar, que senão a gente vai ficar aqui conversando bastante. Eu gostei muito da tua participação, quanto Graziele, e também acredito que todas nós da AMUC gostamos muito, ficamos muito felizes com a sua participação, com a sua disponibilidade, e que a gente possa estar fazendo outras parcerias em outros momentos. Tá bom? Fica aqui o convite para nos conhecer melhor, para conhecer um pouco mais da associação. Estamos aqui à disposição para estar colaborando com o paciente oncológico em todo momento da sua vida. Tá bem. Eu espero que eu tenha trazido um pouquinho de informações, então um pouquinho da tireoide, não tudo. Espero que tenha sido um pouco esclarecedora. E espero vê-las em outra oportunidade também.
Foi sim, foi bem importante porque eu acho que é um tema que precisa ser falado e que a gente precisa dar voz para que as pessoas possam estar entendendo melhor sobre o tema. Uhum. Boa noite, obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Infelizmente eu não vou conseguir deixar salva a live toda, mas mesmo assim ela foi maravilhosa. Contamos com a participação de várias pessoas. Agora ao vivo estamos com 17, mas já chegamos à marca dos 25. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Eu lamento o ocorrido de nós termos perdido a primeira parte da live, mas eu acredito que quem acompanhou os dois momentos gostou. Foi uma conversa muito bacana com a doutora Daniele. E nós da MUC vamos continuar trazendo outras lives em outro momento e que a gente pede para vocês ficarem ligados nas nossas redes, @amucfloripa. Temos a nossa página, temos também os produtos que a gente vende para estar ajudando no papel da MUC. Tá certo? Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.